Hoje o tema é difícil, já vou avisando. A gente tá numa alegria incrível de estar aqui. Depois que a gente escolheu, se arrependeu. Mas estamos aqui. Então presta atenção nessa merda, a gente não se arrepender de novo. Eita lasqueira! O tema hoje é judicialização da saúde. Recentemente, nos últimos dias, aí 24 de setembro, a gente está gravando aqui no início de outubro, o STF publicou a súmula vinculante 60, que fala sobre fornecimento de medicamentos, no modo geral, e ele tenta aqui regularizar, né? Uniformizar e botar uma regra só, uma treta que já se desenrola aí no nosso judiciário e que ninguém sabe como resolver, fica cada um dizendo uma coisa para um lado. O STF tentou sentar com União, Estados, tentou sentar para União, Estados e município e falou, galera, vamos ter que sentar aqui, fazer um grande acordo e parar com essa confusão. E a súmula 60, a nova, ela é tão boa que ela só fala assim, opa, remeto ao tema, vá lá, olhe. Se eles não estão podendo explicar, a gente resolveu explicar. Leia tudo lá, são 97 páginas no voto, um beijo, é isso. E aí a gente, como é muito legal, trouxe pra vocês, mastigado. Então vamos pro vídeo. Já dá a curtida aí. Antes do vídeo, você já dá a curtida aí, por favor. Bora lá. Como o tema é extenso hoje e a gente já tomou bastante tempo tentando explicar qual seria, vai ser rapidão hoje, não vamos ficar aqui nos humilhando tanto. Então se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos pro vídeo. O tema judicialização na saúde já é uma treta que... É lasqueira. E as provas gostam muito, infelizmente. Tem 3 temas de repercussão geral tratando, né? 3 temas. Tem o incidente também de ação de competência e diversas decisões, tanto do STF quanto do STJ, tentando elucidar. Qual é a treta aqui? A Constituição Federal, ela traz o direito à saúde como um direito fundamental. No artigo 23, ela diz que a competência é comum aos estados, ao município, à União, prestar o serviço de saúde e, no meio disso, tem a prestação de medicamentos, que parece que foi o que criou mais treta no nosso judiciário. Porque são medicamentos muito caros, né, geralmente. Pois é, ninguém vai lá pedir o baratinho, Rivotrilzinho. né? Rivotril. Misericórdia. Realmente. Eu queria uma de pirona. Uma cartelinha pra mim tá bom. A gente já mata esse assunto aqui. Bom, o que é que vinha sendo discutido? Beleza, tem a competência aqui comum a todos, mas a quem compete o quê? Então chegava de tudo, ficava aquela briga do tinha deixa gente que eu que deixo. entrava contra a União, gente que entrava contra o Estado. Município. E aí eles foram decidindo, né? É competência solidária por causa da competência comum. E pode chamar o processo ou não, né? Isso, ficava aquele caos. E aí começavam a tentar, os tribunais superiores começaram a tentar ir pontuando, né? E aí tem 3 temas de repercussão geral. A gente vai falar isso aqui no cenário anterior ao tema que trouxe a súmula vinculante, que é o tema 1234, acho. 1, 2, 3, 4 de repercussão geral, e esse aqui foi agora de setembro, e a gente vai explicar aqui o contexto anterior para a gente conseguir explicar como é que chegou nesse momento e o que é que foi dito nesse voto pequenininho de quase 100 páginas. Vamos lá. Tema 793 do STF. Esse tema foi cancelado ou ainda se mantém? Foi cancelado expressamente. Mas é bom trazer, né? Ele falava da competência solidária. Isso, né? Que era solidária entre todos. O que é que o juiz poderia fazer, segundo esse tema, seria determinar o cumprimento. Por exemplo, você entrou só contra a União. Uhum. Só que para a União beleza, eu reconheço que o custo vai ser dela aqui, eu não vou discutir isso, mas era impossível para a União cumprir isso, porque só o Estado presta esse tipo de serviço. Uhum. Então eu poderia determinar o cumprimento dessa demanda pelo Estado, com a União custeando e ressarcindo ele. Entendeu? Continuava o processo contra quem a parte tinha demandado, isso. Mas depois, no cumprimento de sentença, ia lá e redirecionava. Isso. Aí, beleza.
primeiro passo foi esse aí, é isso, galera. É solidária e o autor vai decidir aí como é que vai, contra quem ele vai entrar. O STJ veio na mesma linha, ele veio seguindo esse raciocínio do STF, e no tema 686, ele trouxe que caberia ao autor definir contra quem ele entrar, que era solidário. Isso aí a gente sabe que é decorrência da própria solidariedade no direito civil, né? Então, se eu tenho devedores solidários, eu posso entrar contra todos eles juntos, ou contra qualquer um deles, e vai ser uma escolha minha, do credor. E aí ele vai além. Ele fala, olha, mas será que no processo civil tem um negocinho lá chamado chamamento ao processo, que é para você chamar, para responder junto com você, um devedor solidário a você. É só do réu, né, o chamamento? É do réu. Você foi demandado, e aí você pode, o Código de Processo Civil fala, o fiador pode chamar os outros fiadores, né, solidários. Isso. O devedor pode chamar os outros devedores, ele não precisa responder sozinho. Não vou assumir esse BO sozinho não, aí puxa alguém junto com ele. E aí, como estamos falando em solidariedade, o que é que os estados, a União e etc. faziam? A União aqui, tô sozinha? Não, vem estado também, não é solidário? Não é todo mundo? Federação. Bora, pô. E aí, só que isso acabava gerando um atraso no processo, porque aí tinha que chamar mais um, e aí discutir a responsabilidade entre cada um deles para poder dividir ali dentro do processo. E aí o STJ disse, não, aqui não cabe, o autor vai escolher contra quem ele vai entrar, e a partir daí não cabe o outro chamar, depois eles se resolvam, mas não nesse processo. Ficou igual como no Código de Consumidor, que você não pode chamar lá, porque como você vai acabar atrasando a vida do consumidor, resolve logo ali, depois quem tiver que se resolva em outro processo, em outra ação. Isso aí, perfeito, não, olha, E aí vamos para o tema 500 do STF. Esse se mantém até, né, depois de 1964. Também. Esse aí já envolvia a treta de medicamentos sem registro na Anvisa. Que aí era, assim, no meio dessa confusão, já era uma pitada aqui de pimenta, assim. Que caía sempre, vai continuar caindo, né? Cai sempre em prova. Sempre, batida. E aí era aquela coisa, tipo, beleza, medicamento vocês estão dizendo que é todo mundo, e se não tiver registro na Anvisa? E aí o STF veio e falou, não, se não tiver registro na Anvisa, aí é um problema da União, porque cabe à União fazer, a Anvisa é um órgão federal, então a gente vai ter que envolver a União de qualquer jeito. Então, obrigatoriamente, é da Justiça Federal, porque a União tem que estar na ação. E aí ficou assim o tema 500, né? E tinha os requisitos lá, né, para você entrar pedindo um medicamento que não fosse registrado. Que também sempre cai. Também sempre cai, que apesar de você não ter o registro, você já tinha pedido, quer dizer, a Anvisa estava demorando naquilo, mas já tinha um pedido. Esse fármaco, ele já é reconhecido em outras indústrias internacionais, né, que eles falam de renome. Já tem um registro lá fora, né, em alguns lugares. Sim. E o medicamento não tem medicamento substitutivo, né, para ele. Isso. E aí a exceção para existir esse pedido, que é o que o STF está dizendo, você nem pediu o registro, tá vindo aqui exigir na justiça já. Então, em regra, você tem que ter um pedido já na Anvisa que está demorando para sair. Mas a exceção para esse caso é no caso daqueles medicamentos que são órfãos, porque eles são vinculados a uma doença rara ou ultra rara. Sim. Então, assim, já pela raridade aqui, já se espera que não vai ser muita gente que vai lá atrás de pedir um registro. Então facilita a vida dessa galera aí que tem alguma doença rara ou ultra rara. Não precisaria ter o pedido, mas precisaria demonstrar que há o registro fora e que não tem nenhum substitutivo aqui dentro já aceito aqui, né? Registrado. Beleza. Esses são os três temas. Isso tudo é passado. Nada. Não, mentira. O tema 500 continua. Mas aí, avançando na treta. A treta continuou, né? Isso não adiantou. E o que é que veio para trazer realmente esse... O que é que veio trazer a necessidade desse tema 1, 2, 3, 4? Chegou a confusão agora, não em relação... isso aqui ficou batido. Todo mundo entendeu que medicamento sem registro vai para a União. Show. Estão acertando tudo nas provas. Vamos mudar um pouquinho. Tá muito fácil já. Aí veio a pimentinha, a cereja do bolo. Beleza, tem registro na Anvisa, mas não está incluído no SUS.
Então, o Sistema Nosso Único de Saúde não abrange ainda esse medicamento. E aí, para quem compete? E aí, meu amigo, virou um bololô. Eu não. O STJ teve uma saída, assim, muito boa. Falou, olha, não é solidário? A gente já falou que vai caber ao autor escolher um dos 3 entes aí para colocar, para responder. A competência vai ser de quem ele escolher. Entrou contra a União, vai para federal. Entrou contra o Estado, vai para estadual. E é isso. Seguimos a vida. Isso ele definiu no incidente de assunção de competência número 14. Esse incidente, lá no direito processual civil, a gente sabe que é para evitar divergências de entendimento no mesmo tribunal. Então, para ter chegado lá, porque o pau estava comendo, cada um estava jogando para um lado, e aí ele resolveu dizer, não, vamos seguir o que o autor resolveu entrar. Se ele entrou, né, a depender do ente que ele entrou. Uhum. Seguindo aquela mesma linha de que ele poderia também desviar o cumprimento e depois pedir o ressarcimento. Beleza. Só que o STF não estava entendendo desse jeito. Não, aqui não. Eu que falo. Bom, e aí o STF lá com o dedinho levantado queria que a União participasse, entendia que a União deveria participar obrigatoriamente. Nesses casos de registrado, mas não incluído no SUS. Só que nem no STF isso era pacífico. Ele tinha decisões também no sentido contrário, no sentido de que dependeria de quem doente que estivesse sendo demandado. Então, foi necessário afetar o tema, a questão ali é o tema 1234, que é esse que foi julgado agora no... Eu acho que a sessão foi virtual, né? Durou ali do dia 6, acho que até o dia 13, salvo engano, de setembro. E no dia 24 foi quando veio a súmula vinculante. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria comentar é que na súmula 60, a súmula vinculante, ela fala em governança colaborativa do Poder Judiciário. E, para quem vai fazer prova de magistratura, em nome de Jesus, leia a portaria 59 de 2019 do CNJ, que trata disso, e ela vai trazer ali que essa governança colaborativa tem como finalidade reunir a galera do judiciário e resolver problemas que são comuns no Brasil inteiro. Então, senta com todo mundo, vamos definir aqui qual é a linha que a gente vai seguir para seguir uma linha única e ter uma certa segurança jurídica no território nacional e pensar em estratégias realmente que funcionem. Então, só para eu não vou trazer aqui essa portaria porque é bem chatinha e você tem que ler também, se vira. Mas tem o Comitê Nacional, tem os comitês de cada segmento da justiça, né? Comitê gestor de segmento da justiça, então tem lá trabalho federal, estadual, militar, eleitoral. E tem os subcomitês. E os subcomitês. Né? E esses 2 primeiros são os que cuidam da estratégia nacional. Mas é só pra gente ter aqui uma ideia do que é que eles estão falando na súmula vinculante, já que ela vai cair agora bastante, assim, né? Vamos trazer esse tema de saúde, vincular com ela. Enfim. É porque esse tema ele foi decidido, não foi com uma imposição, né? Eles fizeram um acordo, a União, com o Estado, o município, eles fizeram um acordo e definiram como seria tratado, né? Isso, sentou pra tentar resolver isso aí. Tipo, gente, beleza, é uma competência comum a todos, mas tem que ter uma divisão de competência administrativa aqui. E o SUS já tem essa divisão, né, hierárquica ali, que eles vão trazendo. Então, assim, em regra, a União fica com sistemas mais complexos, o Estado fica com aqueles hospitais de referência e os municípios ficam ali com atendimento municipal da saúde básica, né? Então tem uma divisão. E aí eles meio que ajustaram isso em acordos interfederativos ali para chegar nessa divisão de competência de forma mais tranquila. Beleza. Vamos então enfrentar a treta do tema, que é o medicamento que tem registro na Anvisa, mas que não é incluído no SUS. E o que eles primeiro falaram é qual é esse medicamento, né? Isso, a definição disso. E é aquele medicamento que não consta. O primeiro já, que é o basicão. Já tinha sido falado. Esse medicamento, essa definição, ele pode ser um medicamento que ele não conste na política do SUS, não conste, ele apesar de constar no protocolo lá
dessas doenças, ele não é para aquele uso, né? Isso. É como, por exemplo, bombou na pandemia a cloroquina. Uhum. Ela era prevista para uma outra finalidade lá no protocolo de diretrizes terapêuticas, né? E durante a pandemia foi proposto um uso diferente. Alternativo, né? E aí vai se discutir. Então, mas nesse caso aí também seria considerado Um medicamento... esse uso alternativo, Uhum. um medicamento fora do SUS, né? Não incluído no SUS. Se alguém Sim. fosse pedir para a finalidade, por exemplo, lá da época da pandemia, Covid, né? seria negado, porque para esse uso não é incluído no SUS. Sim. Os medicamentos que a gente já conhece, né, que são os sem registro na Anvisa, então é essa treta antiga já deles. E por óbvio, né? Se é um negócio que não é nem registrado na Anvisa, não tem como entrar no SUS. É. Isso aí é. Realmente. E aqueles off-label, né? Isso, os medicamentos off-label, que são os que não têm ali uma previsão de aplicação para uma determinada doença dentro daquele protocolo ou para aquela doença que está se buscando. E aí ele faz ali o cara crachá, tipo, olha, esse remédio não tá aí nesse bolo seu não. E um beijo e tchau. E é isso. São esses, assim, os medicamentos que o próprio acórdão traz para dizer, olha, o que a gente está tratando aqui hoje são desses medicamentos. Medicamentos não incorporados. Isso. Claro que quando a gente estiver tratando de medicamentos registrados na Anvisa, aí raciocine um pouquinho, né, galera? Óbvio que a gente vai excluir dessa listinha aqui, vai ser em alguma das outras hipóteses. A falta de registro na Anvisa é apenas uma das hipóteses que justifica um medicamento estar fora do SUS. E então a fixação dessa competência, esse acordo que eles fizeram, envolveu o custo, né, do medicamento. Isso. Se for um medicamento que o valor seja igual ou superior a 210 salários mínimos? Isso, o custo anual. Isso, se o custo anual da terapia com esse medicamento for inferior a 210, Estado vai para a Justiça Estadual. Se for a partir de 210, igual ou superior, a União vai para a Justiça Federal. E aí aqui, pelo amor de Deus, a gente vai considerar, não é o valor da causa. Não é o valor da causa. Porque, por exemplo, o STF, nesse próprio acórdão, ele trouxe de forma muito clara que se, por exemplo, eu faço um pedido cumulado. Então, eu pedi prestação de serviço, uma obrigação de fazer, eu pedi 2 medicamentos que têm registro e que são vinculados, são incluídos no SUS, e pedi um 3º medicamento, esse sim, registrado na Anvisa, mas não está ainda incluído no SUS. Então, para essa definição de competência, eu não vou considerar o valor da obrigação de fazer e desses outros 2. Porque a gente não está falando de valor da causa, a gente está falando de competência. E aí, a competência aqui eu vou contar com esse remédio que está fora do SUS, vou ver o tratamento dele no ano, quanto que custaria, se for inferior a 210 salários mínimos, é Justiça Estadual. Nisso aqui a gente já traz que o juizado federal já não vai pegar mais essas tretas de... Se livrou. Deve estar numa alegria incrível. Meu Deus. Deve estar com adesivo da STF no carro. Tá na repartição. Mas enfim, já se livraram disso aí, porque pelo valor da causa. Porque se a federal só vai pegar de igual ou acima de 210 salários mínimos, não vai excluir do juizado. Pegar mais isso aí no juizado. Beleza. Então, esse valor, para definir esse valor de 210 salários mínimos, eles usam o remédio que está sendo pedido, né, e que não está incluído ali no SUS, e esse valor vai ser considerado uma lista trazida pela CIMED. É a Câmara que regula a questão do mercado desses medicamentos, né, do valor de mercado deles. Sim, e se o medicamento tiver o mesmo princípio ativo, aí você usa o de menor valor que tiver nessa lista, Isso, né? Desde que não tenha sido pedido um remédio específico. Uhum. Se o médico pedir um remédio específico, a gente não vai discutir isso. Mas ele foi pelo fármaco. O fármaco, na verdade, ele é o princípio ativo. Uhum. É a principal substância que produz um medicamento. Então, beleza. Eu tenho o mesmo princípio ativo aqui que pode gerar remédio de várias marcas, a gente já sabe. Uhum. E aí, se eu tenho mais de um medicamento, o cara só pediu, o médico aqui,
o médico pediu o princípio ativo apenas, eu vou olhar para o medicamento de menor valor e vou considerar, porque, querendo ou não, é o Estado que está dando, a gente tem que sempre considerar a economicidade também. Aí faz aquele cálculo anual, né? Isso. E aí define de quem é a competência. Beleza. Então falamos de como era o cenário antes, vou revisar, porque esse tema é chato e se é muita informação. A chance de confundir é muito alta. A gente viu o cenário anterior, viu que medicamentos sem registro na Anvisa continua na Justiça Federal, tema 500 do STF. Vimos o que são medicamentos que não estão incluídos no SUS, que são o foco aqui desse tema que gerou essa súmula vinculante 60. Entramos na competência, como é que ficou definido depois desse tema 1, 2, 3, 4, que a partir de agora, esses medicamentos que são registrados na Anvisa e que não estão incluídos no SUS, a competência vai ser definida pelo valor de custeio do tratamento com esse fármaco. Então, se for a depender do valor da causa ali, considerando o parâmetro de 210 salários mínimos, se for para cima disso, vai ser Justiça Federal, se for abaixo, estadual. E agora a gente avançando, vai tratar do custeio, como é que fica a questão financeira, quem que vai arcar, quem que vai pagar essa bagaça. É isso. Vamos lá. No caso da Justiça Federal, União, que o STF falou basicamente foi, União tem que se arrombar. Meu amigo, tá na Justiça Federal, é incorporado, não é incorporado, eu não quero saber. Se está na Justiça Federal, a União vai custear. Se é da competência da Justiça Federal, é porque é atribuição da União. Nessa divisão que a gente fez aqui, né? Nesse acordo que a gente chegou, a gente entendeu que acima de 210 salários mínimos, no caso dos não incorporados, e no caso dos, não incorporados ao SUS, né? E no caso dos não registrados já é deles, porque é deles mesmo. Então, nesses casos que compete à União julgar, a União vai ter que arcar com tudo mesmo. Então, não tem o que discutir. Pode ser que o juiz chame o Estado, como a gente falou, chame o município para cumprir alguma obrigação, mas a União vai ter que arcar financeiramente com isso. Então, mesmo que o Estado faça, a União vai ter que ir lá dizer, olha, aqui, dinheirinho do sorvete, toma aqui para cumprir. Vai ter que fazer o ressarcimento integral. Vai ter que fazer o ressarcimento integral e que o STF diz que é pelo repasse fundo a fundo, né? Beleza. Então, a União, a gente já sabe, União tem que se arrombar, tem que pagar tudo. Ponto. Na Justiça Estadual, o STF botou a gente para fazer cálculo de novo. Dessa vez eles abusaram, né? Pegaram o pessoal de humanas e falaram, gente, vão ter que estudar, vão ter que saber a tese e vão ter que lembrar de números. É isso. Vai ter que lembrar de números. E vamos lá. Aqui vamos diferenciar essa decoreba de valores, porque a gente tinha dito lá que para definição da competência vai ser não interessava o valor da causa. Não interessava o valor da causa, a gente vai olhar para o valor do custeio do tratamento. Aqui, a gente já não está falando mais de competência, a competência já está definida. É justiça estadual aqui nesse caso, a gente está falando de causas até 210 salários mínimos. Então, nesses casos aqui agora, para definir quem vai custear o quê, a gente vai olhar para o valor da causa. Se o valor da causa for pichuruca, de até 7 salários mínimos, se for até 7 salários mínimos, aí, pelo que ficou ali implícito, eles não jogaram de forma expressa, mas é o que a gente consegue colher, vai ficar da responsabilidade do ente que está sendo processado, né? Ali, município, estado. Por quê? Porque ele fala, olha, se o valor da causa for ali a partir de 7 salários mínimos e até o teto ali da Justiça Federal, né, de 210 salários mínimos, mas se for aqui a partir de 7 salários mínimos, a União vai ter que custear uma parte disso. Então, a partir dos 7 salários mínimos, a União vai ter que coçar o bolso. Então, a União fica com o custeio de tudo que passa de 210, que é da competência dela. Isso. E no que fica na competência do Estado, ou seja, inferior a 210, ela ainda participa do custeio se for acima de 7 salários mínimos. Isso. Ou seja, União tem que se arrombar. É isso que tá dizendo. O que mas é o orçamento maior, né? Não, é justo. Eu tô aqui de sacanagem pra gente gravar, mas é justo. É justo que muito custa. É justo. Que frase boa. Coach aí, por aí. Vamos lá. Beleza. E aí, qual vai ser esse percentual? Como regra, a gente vai ter o percentual de 65% desse valor.
Custeado por quem? Pela União? Pela União. A União vai ter que arcar com 65% desse valor, que vai ser acima de 7 salários mínimos até os 210. No caso de fármacos que são para tratamento oncológico, ou seja, que envolva aqui tratamento de câncer, a gente vai ter um custeio maior, razões óbvias, pela questão até da gravidade da doença. A gente vai trazer aqui um custeio de até de 80%. Então a União já sobe aí mais 15%. E nesse custeio de 80%, que a União vai bancar o remédio oncológico, ainda teve uma delimitação temporal, né? Se for a partir... O marco foi 10 de junho. 10 de junho de 2024. Se for antes dessa data, a União custeia 80%. Se for depois, aí vai ser o comitê lá, o gestor, né? Tem um comitê gestor tripartite, né? Ou seja, da União, dos estados e dos municípios, que vão resolver e vão definir, em termos de regulamento, como é que vai ser essa divisão de custeio. Mas o que o STF se preocupou aqui, teve que discutir, porque nesse momento que o STF decidiu isso, os entes já estavam conversando, né? Já estavam chegando no acordo. O STF estava homologando 3 acordos interfederativos. Interfederativo. E ele estava já com esse acordo na mão e homologando. Então ele estava preocupado, beleza, galera, mas e as ações que já existem até aqui? Então as ações que foram propostas até 10 de junho, e independente aqui se já foram julgados, se não foram, se transitou julgado, se não transitou, se foram propostas até esse momento, vai seguir 80%, que foi o critério que o STF teve que definir para ajustar esse período anterior. A partir de agora, a gente já tem um acordo, todo mundo sentou, conversou, ficou amigo, saiu abraçado e já temos uma resolução. Beleza, então. Então até a partir daí vai ser 80%. Avançando. Falamos de competência. Falamos de custeio, da definição do custeio e vamos avançar. Beleza, o juiz já está definido. Chegou essa treta na mão dele. Como é que ele deve analisar esse caso? Joga pro assessor. Chama meu analista que é ótimo, vai resolver isso num segundo. Muito estudioso. Beleza, chegou esse BO na minha mão e o pedido era, eu pedi um medicamento pro SUS e ele me disse que não ia fornecer porque não está incluído no tratamento, no sistema, né, único de saúde. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu, juiz, no caso. Vou pegar o ato do comitê, da comissão, que é a Comitec, eu acho. Que é Comissão de Inclusão de Tecnologias no SUS. Então, ela que avalia o que é que entra de tratamento ou não no SUS. Então, eu vou pegar o ato dela, que negou a inclusão desse medicamento. Vou ver o que é que ela fundamentou ali, o que é que ela disse e tal. Vou analisar esse. E vou analisar o ato do Estado agora que negou o fornecimento sob esse fundamento pro cara. Vou pegar esses 2 atos e vou analisar. Sob que ótica? Da legalidade. Então, eu tenho que analisar aqui apenas se está de acordo com a Constituição, está de acordo com a legislação e com os motivos determinantes. Então, por exemplo, se eu pego aqui a decisão da Comitec dizendo não vou incluir no SUS porque esse medicamento não tem reconhecimento internacional nenhum. Aí eu pego nas provas e vejo que internacionalmente esse medicamento é aplicado em quase todos os países. Então, assim, o fundamento que ele utilizou aqui não bate com a realidade, e aí a gente usa a teoria dos motivos determinantes para anular esse ato, e aí eu vou considerar, não tinha fundamento para isso, posso conceder o medicamento. Então, assim, com base no tema 1234. Com base no tema 1234. E com análise de legalidade apenas. Eu não posso substituir, dizer, não, olha, na minha concepção, estudei 5 anos de direito e posso falar. Esse medicamento é bom. Não dá. Eu vi no Google. Pesquisei aqui e agora tem inteligência artificial que está me dizendo. Não. Beleza. Ônus da prova. O autor, quando entra com a ação, vai caber a ele provar para o juiz que esse fármaco que ele está pedindo tem eficácia, que tem segurança jurídica, que é baseado, um termo que eu adoro, que é medicina baseada em evidências. Alguma coisa que não seja baseada em evidência pode ser considerado medicina, mas enfim, é o que tá lá, você decora, isso aí, tem que estar fundamentado em medicina baseada em evidência. Meu Deus! E tem que demonstrar isso aí, a eficácia
e a segurança jurídica desse medicamento. Ônus do autor. Vai caber a ele provar. Não vai poder jogar e dizer, me prove que não é. Vulnerável. Não vai caber esse migué. O STF já deixou bem claro. E se ele tem que provar, então, que outros países já aceitam o medicamento, ou ele pode provar com só isso, né? Não, porque esse que a gente está conversando, esse medicamento aqui, desse tema, ele já foi aprovado pela Anvisa. Sim, ele só não ele já tem um registro, Ele tem que convencer o juiz e dizer, olha, isso aqui devia estar no SUS. Ele pode trazer um atestado do médico dele, né? Olha, o STF trouxe isso, hein? Alguém perguntou lá na mesinha do STF também. Você viu esse trecho? Eles falam, não basta você me dizer que o seu médico... Mas olha, ele vai além. Não é qualquer médicozinho, não. Evidência não basta. Evidência... Ele fala de alto nível. É uma medicina de alto nível. Não basta você me dizer que seu médico... Do município. Pediu. Sacanagem. Eles não definiram quem é o médico, gente. Não falaram, olha, não é qualquer médicozinho, não. Eles falaram o seguinte, não basta você me vir com uma prescrição dizendo, meu médico pediu e disse que é importante pra mim. Você precisa demonstrar que esse tratamento, que o médico se pautou em evidências realmente, em estudos clínicos e medicinais, aí sim, de alto nível, internacional, que tenha respaldo internacional e que demonstre realmente que esse tratamento é fundamental para esse caso e que ele tem eficácia, que ele tem comprovação de eficácia, que deveria realmente estar incluído no SUS ou pelo menos ser fornecido para essa pessoa que está pedindo. E assim como a gente tem o dever de informação aqui, a gente não tem dever não, a gente faz porque a gente ama vocês. O STF trouxe no acordo a necessidade de ser criada uma plataforma nacional de informações, que achei muito legal. Achei legal mesmo. O cidadão vai poder acessar, mas ali vai ser para centralizar todas as informações referentes a demandas administrativas e judiciais em relação ao fornecimento de medicamento. Então tudo vai estar ali. Como é que vai ser incluído? Através da prescrição eletrônica, que vai ter uma forma de conferência da validade dela, e aí vai ser incluído, você vai poder pesquisar pelo CPF da pessoa, pelo CID da doença, pelo nome do medicamento, e aí vai ver o que é que foi deferido, o que é que não foi deferido, e aí vai servir tanto para o poder público, de um modo geral, se organizar e ver em termos de estratégia de política pública, o que é que está sendo mais demandado, o que é que está saindo mais, o que é que está sendo mais negado, você enxergar melhor o problema de forma centralizada, e para o judiciário também, porque o que for deferido ou indeferido em âmbito judicial vai também constar lá essa informação. Forma tipo uma jurisprudência, né? Uma jurisprudência e com detalhe, com monitoramento dos pacientes. Então os pacientes vão sendo monitorados para ver, melhorou, piorou. Eficaz realmente. Exatamente, para você analisar a eficácia de forma mais legal, concreta. Transparente. Muito legal, achei. E aí é isso. Essa decisão foi modulada. Só vai valer essa questão da definição da competência para não criar mais caos no que já estava bagunçado. Vai se valer a partir da decisão para frente. Então, tudo que já está correndo vai continuar em paz aí na Justiça Federal ou Estadual, onde quer que esteja correndo. E eu acho que é isso. A súmula vinculante veio, inclusive, por determinação do acórdão. Se você ler o acórdão, vai ter no finalzinho lá que deve ser criada uma súmula vinculante, mandando ler o acórdão. Foi basicamente isso que a súmula fez. Falou, olha, se for fornecimento de fármaco... Deve ser observado. Pela rede pública, você deve observar o que foi decidido no tema 1234 do STF. É isso, gente. Realmente. Se for possível, leia o inteiro teor. Aqui você vê a gente falando. E é muito bom você ler o inteiro teor, porque cria raciocínio jurídico. Mas em fundamento para prova escrita, por exemplo, Sim. Você vai ganhando muito fundamento e até a forma de escrever, né? Você vai pegando... Sim. Mas é isso, galera. Tá entregue. Até a próxima. Tá vendo, Eduardo? O próximo efeito aí, transição Cabelo no microfone. Eu gosto. Pelo menos fica com efeito. Vamos. Corta pro prefeito já. Dá, minha filha, pelo amor de Deus. Eduardo Paes vai dar o Ozempic. Tu não viu, não? Eduardo Paes falou, se me eleger pro prefeito, não vai ter mais gordinho no Rio. Eu vou liberar o Ozempic. Vai ter só cabeçudo.